do Evangelho segundo Lucas, capítulo 26. Nós vamos ler os últimos versículos desse texto, desse Evangelho. Lucas 26, versículo 49 até o final. Lucas 24, irmão, desculpe. Estou colocando mais 2 capítulos por conta própria. Falar de Deus diz que a gente não pode acrescentar, né? Então vamos só não poder ficar no 24 mesmo. Lucas 24, versículos 49 em diante. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Nosso Deus e Pai, Senhor, fala conosco nesta manhã. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós como congregação, estamos vivendo um período em que nós decidimos privilegiar a busca pelo Espírito Santo. Não em detrimento de outras funções da igreja, mas que seja nossa prioridade buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a igreja está sendo aberta nos sábados, né, provavelmente um ou mais sábados, por enquanto um sábado no mês. Provavelmente nós estenderemos esse dia para que nós venhamos aqui orar. É importante nós orarmos, como disse o nosso irmão, lá na nossa intimidade com Deus, lá no nosso quarto. Isso é importante, nós não podemos deixar de ter essa prática na nossa vida, mas também, obrigado, mas também orarmos em conjunto, em comunhão com os irmãos. Né? A palavra de Deus diz que eles estavam sempre reunidos no templo. Então, assim que nós tivermos oportunidade, que nós possamos nos reunir, seja aqui ou seja em outro local, para nós orarmos a Deus e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, nós não fazemos nada. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos dá poder para falar. Se nós abandonamos o nosso velho homem e seguimos uma vida de santificação e de justiça diante de Deus, é por causa do Espírito Santo na nossa vida e não por causa da nossa força de vontade. Então, tudo na vida do crente é o Espírito Santo. O crente, ele precisa ser transbordante desse Espírito. A vida dos discípulos, a vida cristã, né, dos discípulos, teve alguns períodos que é importante nós lembrarmos. E nós, como servos de Deus, também passamos por esses mesmos períodos que aqueles homens ali no passado, os discípulos, passaram. Eles tiveram um período com o Senhor Jesus, aprendendo, né, sendo evangelizado a respeito do reino, a respeito dos mandamentos. E logo após esse período, o Senhor Jesus, então, ele é entregue aos religiosos da época, entregue aos soldados romanos também, né, e ele é crucificado. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele foi crucificado sem pecado, como diz a palavra de Deus. O justo pagando pelos injustos. Então o Senhor Jesus foi crucificado pela minha vida e pela sua.
por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós vivíamos uma vida de pecado longe de Deus. A palavra nos fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou e o seu Filho se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser livres desse pecado. Mas a partir da crucificação, os discípulos passaram por algumas fases. Primeiro, quando o mestre morreu, foi crucificado ali, foi sacrificado, né? Primeiro veio o medo e o desânimo. Nós vemos o exemplo da vida de Pedro, né? Pedro, ele queria ver o que estava acontecendo, mas ele tinha medo. E quando as pessoas ali o interrogavam, ou às vezes o acusavam de estar junto com o Senhor, né, por medo, ele dizia, não, eu nem conheço tal homem, nunca vi tal homem. Então foi um período que os discípulos passaram, que eles tinham medo, né, eles estavam ou com medo, ou desanimados, incrédulos do que havia acontecido. Nós vemos a questão dos 2 discípulos que haviam abandonado Jerusalém e estavam voltando para Emaús, né, sabiam da promessa, já haviam ouvido que o Senhor Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam descrentes. Tamanho era o medo que se instalou no seu coração, né, tamanho era a descrença deles, eles já não acreditavam mais que o Senhor Jesus poderia ter ressuscitado, embora já tivessem a notícia. E os demais, onde estavam os demais discípulos nesse período da morte do Senhor Jesus? A palavra nos fala que eles estavam escondidos, reunidos a portas fechadas. Quando alguém batia na porta, era a correria, né? Era o medo, se instalava, quem será? Mas a palavra nos fala que quando o Senhor Jesus ressuscita, o Senhor Jesus então vai de encontro a esses irmãos, aos discípulos, que estavam reunidos ali, portas trancadas, e o Senhor Jesus entra naquele local sem a necessidade de que se lhe abrisse as portas. Tamanho era o medo, era o período que aqueles homens estavam vivendo. Não sabiam o que seria de suas próprias vidas. Se continuariam anunciando o Evangelho, ou se eles aceitariam o mandado dos homens da religião e até mesmo daqueles que os dominavam naquela época, dizendo, não falem mais desse Cristo, não falem mais do Senhor Jesus. E eles viviam então um período onde o medo e o desânimo tomava conta. Meus irmãos, nossa vida espiritual também é da mesma forma. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não tínhamos uma definição tão clara de como seria a nossa vida agora, né? Lá no trabalho, como que as pessoas vão me receber. Eu chegando lá agora e dizendo que eu professo uma fé diferente, dizendo que agora eu sou transformado, eu não vou mais andar no caminho deles. Um conselho de Deus é que nós não andemos no caminho dos ímpios. Provérbios 4 vai nos dizer isso, não ande no caminho dos ímpios, evita-o. Como seria a vida então daquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus e de repente precisam se afastar? Há um período de medo, de incerteza, de insegurança. E nós também vivemos esse período. E a palavra de Deus, em Provérbios 4, no versículo 18, vai dizer que a vereda do justo é como o sol da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nossa caminhada é uma caminhada que nós passamos por períodos. E isso é natural na nossa vida cristã. Passamos por período. Primeiro, um período em que nós não sabemos muito bem como será nossa vida, nossa caminhada. Está ainda escuro. Nós vemos que a luz desponta, mas ainda é dia escuro.
Nós não sabemos como será a nossa caminhada. E os discípulos estavam da mesma forma. Como será sem o Senhor Jesus ao nosso lado? Esse foi um dos períodos que eles passaram. Mas depois que eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus ressuscitado, eles mudaram esse período, agora eles passaram para um período diferente, eles evoluíram, a luz do sol brilhou um pouco mais sobre a vida deles. Os discípulos lá que estavam indo para Emaús, quando eles percebem que o Senhor Jesus esteve ao lado deles, falou com eles, que o Senhor Jesus estava vivo, e eles tiveram uma experiência pessoal, agora não mais de ouvir dizer, como era a experiência deles enquanto eles estavam caminhando. Eles diziam, não, algumas mulheres disseram aí que já viram, mas agora eles viram com seus próprios olhos, e agora eles voltam para Jerusalém, prontos agora para enfrentar o exército, para enfrentar a religião. E a palavra nos fala que agora eles não estavam mais fechados dentro das casas, escondidos, mas agora eles se reuniam todos os dias no templo. Eles estavam reunidos em oração. Agora o seu coração já se fortaleceu. Foi o versículo que a irmã leu nessa manhã. O Senhor é quem nos fortalece, Ele é quem nos esforça, porque nós sabemos que Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez o desejo daqueles homens fosse espalhar a notícia, fosse falar para o mundo, Jesus ressuscitou, mas havia também uma mentira contada pela religião e pelo exército, por aqueles que dominavam, dizendo que alguém havia roubado o corpo, e essa era a notícia que estava se espalhando, e os discípulos vinham agora com uma notícia diferente, que contradizia a notícia dos grandes, a notícia principal. O corpo, Jesus não foi roubado, mas Jesus ressuscitou, por isso é que o túmulo está vazio. Eles queriam, naquele período que eles estavam vivendo, eles queriam anunciar. Meus irmãos, nós quando aceitamos o Senhor Jesus, e quando nós vencemos esse período de incerteza, de insegurança, de medo, e nós então tivemos um encontro mais real, mais vivo, mais íntimo com o Senhor Jesus, o nosso desejo é sair anunciando, é falar para o mundo aquilo que tem nos acontecido. Nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, Ele falou comigo, Ele está vivo. Nós queremos anunciar a esse período. Talvez seja esse o período que nós estamos vivendo hoje como congregação. Mas o Senhor Jesus então chama os seus discípulos, logo após aquele período em que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, esteve com os seus discípulos ainda, fortalecendo, continuando os seus ensinamentos, se alimentando com eles, participando da mesa junto com os seus discípulos. O Senhor Jesus então fala para eles, esse texto que nós lemos: eis que sobre vós vos envio a promessa do Pai. Meus irmãos, nós temos que estar firmados nas promessas de Deus. As promessas que os homens nos fazem podem falhar. Podem, por uma circunstância ou outra, podem falhar. Mas a promessa que Deus fez ao seu povo, essa promessa vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. E nós estamos firmados na sua palavra, estamos firmados nas promessas de Deus. E a promessa que o Senhor Jesus nos deu, ou que Deus, o Pai, nos deu, é que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E é isso que Deus tem feito conosco nesses últimos dias. Como o Senhor já nos mostrou, que tem derramado do óleo sobre a nossa cabeça, o óleo do Espírito Santo que nos fortalece. O período que aqueles discípulos estavam não era ainda o período para eles saírem para o mundo, para anunciar, para expandir, levar o evangelho aos gentios, mas era o período para eles buscarem o cumprimento da promessa de Deus na vida de cada um deles. E o Senhor Jesus diz:
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Não era o momento de partir. As viagens ainda não era o momento da viagem. O momento que eles viviam era o momento de buscar poder do Espírito Santo. E nós, como congregação, nós precisamos buscar esse período na nossa vida. Sermos transbordantes do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém. Talvez o momento seja de nós estarmos reunidos aqui na congregação, orando a Deus constantemente. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. É esse período que nós precisamos buscar, irmãos. Nós estamos vivendo esse período, precisamos transpor agora esse período. Que Deus possa transbordar o nosso coração do seu Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Poder para falar, poder para testemunhar. O que nós podemos falar para as pessoas se nós não tivermos vivido uma experiência, se nós não tivermos vivido aquilo que nós vamos anunciar? Nós precisamos viver esse período da nossa vida, até que do alto sejais revestido do poder. Há um outro texto, o Senhor Jesus diz, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Nós seremos testemunhas do Senhor, mas nós precisamos buscar sermos revestidos do poder de Deus. A promessa, ela já está feita. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E está em nossas mãos o buscar. Ninguém vai buscar por mim. Nem meu irmão, nem minha esposa, nem meus filhos vão buscar por mim. O Pai, Deus, não vai buscar por mim. Deus não vai nos encher do seu Espírito Santo se nós não buscarmos. O Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos, ele diz, vós, pais, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Nós precisamos pedir a Deus o Espírito Santo. Se nós não tivermos esse desejo ardente no nosso coração, de sermos cheios do Espírito Santo, sermos transbordantes desse Espírito, Deus não vai nos encher do seu Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo é um consórcio entre mim e o Pai, entre mim e o Filho. É um conjunto. Deus não vai nos encher do seu Espírito Santo se não ver em nós o desejo do seu Espírito Santo. Deus não vai nos encher do seu Espírito Santo se nós não buscarmos incessantemente sermos cheios do seu Espírito. E a palavra de Deus é que nós permaneçamos unidos, buscando do alto esse Espírito Santo. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, diz assim, o Espírito da verdade, é esse Espírito que nós buscamos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós analisamos a expressão do Senhor Jesus aqui nesse versículo, nós vemos talvez uma contradição. Porque primeiro o Senhor Jesus diz assim, porque esse Espírito da verdade, porque ele habita convosco. Meus irmãos, uma coisa é o Espírito habitar conosco, outra coisa é o Espírito habitar em nós. O Senhor Jesus diz assim, porque habita convosco e estará em vós. Naquele momento que o Senhor Jesus falou essa palavra aos seus discípulos, o Espírito Santo já habitava com eles. O Senhor Jesus fala aqui no tempo presente, porque habita convosco. Quantas vezes nós estamos vivendo dessa forma? Às vezes estamos reunidos no meio de uma congregação, onde nós vemos a operação do Espírito Santo agindo na vida de cada um dos irmãos, e nós saímos frios daqui, voltamos para casa pior do que entramos, mesmo
estando em conjunto, estando em comunhão com irmãos que estão cheios do Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é que o Espírito Santo habitará, aí é futuro. E o Espírito Santo só habitará na vida daquele que o buscar. Meus irmãos, que nós possamos levar isso em consideração, buscar o Espírito Santo. Para que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida? Por que nós precisamos transpor essa fase que nós estamos vivendo e viver uma fase nova? O sol brilhando, o sol do meio-dia, brilhando com todo o seu resplendor, com toda a sua luz, resplandecendo tudo, esclarecendo tudo, trazendo tudo à luz, nada ficando escondido. Por que nós precisamos viver esse período? Primeiro, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos ficar de pé na presença de Deus. O homem, ele não tem condição em si mesmo. O homem não é absoluto em si para caminhar no caminho de Deus, para seguir os mandamentos de Deus. O homem só consegue estar de pé na presença de Deus se for pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para testemunhar às outras pessoas. Quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas ouvirem a nossa voz, que não seja nós falando, mas que elas possam ouvir o Espírito Santo de Deus falando com elas através da nossa vida. Para isso nós precisamos do Espírito Santo. Não adiantaria nada se os discípulos, sem ter passado pelaquela experiência do Pentecostes, saíssem pelo mundo anunciando o Evangelho. O Evangelho não surtiria efeito no coração das pessoas e eles seriam mortos como foram, mas o Evangelho também morreria ali. Eles precisavam de algo mais. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para nos dar esse poder de testemunhar. Eu vou falar de quê se não for do Espírito Santo? Eu posso falar do amor de Deus, mas é o Espírito Santo que vai agir. Eu posso falar que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos santificar, para transformar a nossa vida, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar nada, porque é o Espírito Santo que convence. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem outra alternativa para nós, como servos de Deus, se não nos enchermos mais e mais do Espírito Santo. Vivermos uma nova etapa, depois que aqueles discípulos ali, eles foram revestidos do Espírito Santo, foram transbordantes, passaram pela experiência do Pentecostes. A palavra nos fala que eles saíram anunciando. Pedro, que antes negava o Senhor Jesus, agora Pedro vai expor ao Senhor Jesus de uma maneira tal que quase 3.000 pessoas se arrependem do pecado e se convertem ao Senhor Jesus. A nossa palavra só vai surtir efeito se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós passarmos por essa experiência de estarmos cheios do Espírito Santo. A promessa já está sobre a nossa vida, que nós possamos buscar o cumprimento dela. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Que nós possamos buscar mais e mais. Vencer etapas na nossa vida. Aquela etapa do medo, do desânimo já passou. Nós sabemos das promessas de Deus na nossa vida. Nós já tivemos uma experiência com Jesus ressuscitado. O Senhor já tem falado conosco, tem habitado em nosso coração. Nós precisamos viver o período de sermos cheios do Espírito Santo. Ressuscitar mortos. Orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas pelo poder de Deus. Falar para as pessoas e as pessoas serem convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado e ter a vida transformada. Nós precisamos viver esse período, irmãos. E esse período ele só chegará para nós
se nós dedicarmos a nossa vida à busca constante em oração. Seja no nosso local secreto, como diz o nosso irmão, né, sozinho ali, buscando intimidade, a presença com Deus, ou seja, reunidos aqui na igreja, em comunhão, orando uns pelos outros. Que Deus possa nos abençoar e que isso possa ser prática. Eu costumo dizer que a palavra de Deus não é teoria, a palavra de Deus é prática. Então, sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Meus irmãos, ficar em Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Deus, onde estava o trono de Davi, onde estava o templo. Então, sempre que as pessoas queriam se aproximar de Deus, as pessoas caminhavam dias e dias até chegar em Jerusalém, onde estava o templo. Hoje, nós temos um privilégio de termos a presença de Deus disponível à nossa vida. Hoje nós não precisamos caminhar mais, né, como alguns fazem aí, né, caminham 800 quilômetros, né, até, não sei de que cidade, até Meca, né, para encontrar ali com um Deus falso, um Deus que não ouve, que não responde, que não fala. Nós temos o privilégio de, quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus está presente, ouvindo nossa súplica, nosso clamor, respondendo, nos dando vitória. Nós temos esse privilégio. Hoje somos sacerdotes diante de Deus em Jesus Cristo. Nós podemos a todo momento estar em comunhão com o Senhor. Não precisamos mais caminhar, não precisamos mais de pagar promessas, né, como as pessoas fazem, né? Mas nós temos à nossa disposição as promessas de Deus. E o Senhor Jesus fez a promessa que, se nós cumprirmos seus mandamentos, Ele e o Pai viria e faria em nós morada. Deus mora em nós. O Senhor Jesus fez morada em nossa vida, por isso nós temos livre acesso a Deus. Em todo momento que nós nos dispusermos a buscar a Deus, Deus estará com seus ouvidos atentos a ouvir nossa oração. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Que seja a nossa prioridade, buscar de Deus o seu Espírito Santo na nossa vida. Ela nos fala que logo após eles saíram, eles estavam sempre no templo, mas eles estavam ali fazendo prodígios e maravilhas pelo Espírito de Deus. Eles foram revestidos de poder. Nós precisamos ter esse poder. Como eu falei aqui na mensagem outro dia, o Deus é o mesmo. Talvez falte em nós o Pedro, né? O João. Talvez falte em nós sermos pessoas como esses homens foram. Porque Deus continua da mesma forma como sempre foi. Nós mudamos, nós os seus servos mudamos. Hoje temos tantas distrações, né, que aqueles homens não tinham, né? Pedro, tenho certeza, Pedro não perdeu um minuto olhando o vídeo no YouTube, né? Com toda certeza. João também não, né? Tiago, os discípulos, né? Meus irmãos, nós precisamos ser esses homens, sermos Pedro, sermos João, sermos Felipe, Tiago, né? Quantos servos de Deus que dedicaram a sua vida a buscar a presença de Deus, né? Até mesmo mais recentemente, né? Como os irmãos que o Carlos aqui já citou, né? Quantos homens dedicaram a sua vida a conhecer mais e mais a Deus. Nós precisamos dedicar nossa vida a isso. Conhecer mais e mais a Deus. Termos mais e mais intimidade com Deus. E sermos cheios do seu Espírito Santo.
Que Deus nos abençoe.